Olá, bem-vindos ao canal Medimos Plus. Eu sou aqui em alojamento, o vosso mar. Amém? E na nossa segunda aula de fisiologia, falaremos da fisiologia como ciência da homeostasia. E a partir de hoje, em todas as nossas aulas, irei apresentar casos da vida social para poder trazer a fisiologia para o mundo social e para tornar um pouco mais simples e perceptível e não parecer um bicho de 7 cabeças. Trago esse caso para vocês, podem dar uma pausa, ler o caso e depois da vinheta nós resolveremos este caso. Vamos a isso. Bem, como conteúdo da nossa apresentação, nós hoje falaremos de generalidades do corpo humano, iremos abordar sobre o meio interno, definiremos a homeostasia e os sistemas orgânicos que contribuem para essa homeostasia, assim como falaremos dos diversos sistemas de controle da homeostasia e suas características. Começo por dizer que a fisiologia é a ciência que tenta explicar os mecanismos físicos e químicos envolvidos na origem, no desenvolvimento e na progressão da vida. E como cada tipo de vida tem suas próprias características funcionais, desde um simples vírus até o complexo ser humano, então a fisiologia estará dividida em ramos. E para aquilo que é o ser humano, existe a fisiologia humana, que irá explicar os mecanismos específicos que fazem do corpo humano um ser vivo. Por exemplo, quando estamos com fome, o que nos leva a procurar alimento. Quando estamos com medo, o que nos leva a procurar um refúgio. Ou o frio, que nos leva à busca de um companheiro. Ou outros mecanismos que nos levam a buscar um companheiro e a reprodução. E o simples fato de podermos ser seres com sensações, sentimentos e inteligência. Como eu já havia referido na vídeo aula sobre saúde e doença que está disponível aqui no canal, se ainda não assistiu, dá uma pausa, volta lá no vídeo, está aqui na descrição, pode dar um clique. Eu disse muito bem que a célula é a unidade básica do organismo e que o agregado dessas células por estruturas de suporte intercelular irão formar aquilo que são os diversos órgãos do corpo, que terão uma determinada função. E diversos órgãos irão formar aquilo que são os sistemas orgânicos e dar origem ao nosso organismo. Existem no corpo cerca de 100 trilhões de células. É isso mesmo, 100 trilhões de células. Todo esse número grande, todos esses zeros. Que se fosse dinheiro dava para pagar umas 43 dívidas da Hematum e nos tirarem desse barulho todo. Bem, mas enfim, não é dinheiro. E cada uma dessas células desempenha uma função ou algumas funções específicas, como por exemplo as hemácias, que constituem cerca de 25 trilhões dessas células, e a função básica das hemácias é de transportar oxigênio. E as restantes células realizam outras funções diferentes da função das hemácias de transporte de oxigênio. Embora diferente, todas essas células têm algumas características básicas comuns, como o simples fato de poderem promover reações entre o oxigênio e os diversos alimentos do corpo, carboidratos, proteínas e lípidos, para poderem liberar energia, que é importante para o funcionamento do corpo humano. Quase todas as células também podem reproduzir-se por autorreplicação, ou seja, na destruição de determinadas células, as células restantes podem replicar-se em outras células do mesmo tipo e assim substituírem as células destruídas. Mas claro, isso sempre em condições normais. O corpo humano de um adulto é constituído basicamente por 60% de líquidos, que é uma solução aquosa, constituída principalmente de íons e outras moléculas. Este líquido encontra-se em maior parte dentro das células e constitui aquilo que é o líquido intracelular, e um terço deste líquido encontra-se nos espaços entre as células, ou que constitui aquilo que é o líquido extracelular. Existem diferenças entre estes dois líquidos. No líquido extracelular temos grandes quantidades de íons sódio, cloro, bicarbonato, ácidos graxos e aminoácidos. Diferentemente, no líquido intracelular temos grandes quantidades de íons potássio, magnésio e fosfato, que é diferente das grandes concentrações de sódio e cloro que tem
no líquido extracelular. O líquido extracelular está em constante movimento no nosso corpo. Este líquido movimenta-se de uma forma rápida a nível dos vasos sanguíneos. Em média, chega a percorrer cerca de uma vez toda a circulação do corpo por minuto no organismo em repouso, e em casos de atividade física chega a percorrer todo o corpo cerca de 6 vezes. A outra movimentação do líquido extracelular é de uma forma lenta entre o capilar e o interstício por meio da difusão. Então, esta troca entre o capilar e o interstício vai fazer com que estas substâncias que se encontram no plasma e que passam para o interstício possam nutrir a célula. Geralmente a célula dista do capilar cerca de 50 micrômetros, uma distância considerável que garante uma difusão rápida dos nutrientes que estiverem no interstício para a nutrição da própria célula. Ou seja, a troca constante entre o plasma e o interstício vai manter a homogeneidade do líquido extracelular em termos de íons e moléculas. Essa homogeneidade vai garantir aquilo que é o meio ambiente necessário para manter a vida da célula. Deste jeito, em 1851, um fisiologista francês de nome Claude Bernard designou o líquido extracelular de meio interno do corpo, ou meio interno. Fato que ajudou para que, em 1929, um outro fisiologista, dessa vez um americano, de nome Walter Cannon, pudesse introduzir um novo termo na fisiologia. O termo que surgiu foi homeostase. E homeostase literalmente significa homeo, mesmo, ou igual, stasis, um estado inalterado ou estático. Então, a homeostasia poderia ser definida como a manutenção de condições quase constantes do meio interno, ou seja, do líquido extracelular. Quais condições? São os íons e as moléculas. Para poder manter essas condições constantes, é necessário a contribuição de todos os sistemas, de todas as células, de todos os órgãos. Por exemplo, os pulmões, através das trocas gasosas, irão disponibilizar o oxigênio a nível do líquido extracelular. O trato gastrointestinal irá disponibilizar nutrientes, enquanto que os rins irão regular as concentrações do líquido extracelular. Estas concentrações são mantidas em faixas de valores e não em valores fixos por poderosos sistemas de controle, sejam eles nervosos, hormonais e locais. Em casos de ruptura desta homeostase, surgirá aquilo que é doença. Porém, mesmo na doença, existem mecanismos homeostáticos que mantêm ou compensam esta perda da homeostasia para tentar equilibrar. Mas estes mecanismos homeostáticos compensatórios, a princípio, podem garantir a homeostase, mas a longo prazo podem constituir um sistema prejudicial e dificultar a distinção entre a causa principal da doença e o mecanismo compensatório. Imaginemos que ocorre uma lesão do rim, e esta lesão do rim causa a diminuição na excreção de sal e água pelo rim. Assim, para poder compensar e poder voltar aos valores normais de excreção de sal e água, o organismo, ou seja, o rim, promove aquilo que é o aumento da pressão arterial. Assim, irá aumentar a filtração e a excreção de sal e água, que a princípio poderá equilibrar aquilo que é a absorção a nível do intestino de sal e água e a excreção a nível renal, mantendo assim a homeostase no princípio. Porém, esta pressão arterial alta a longo prazo pode causar danos em múltiplos órgãos, incluindo no próprio rim, e agravar ainda mais a pressão arterial e causar outros danos. E quando se instala a doença, já passa-se para uma outra disciplina, que é a fisiopatologia, que vai tentar estudar as alterações fisiológicas que ocorrem em casos de doença ou lesões a nível do corpo. O líquido extracelular tem lá nutrientes e diversos outros íons e moléculas. Porém, a origem desses nutrientes para o líquido extracelular pode ser a partir do trato respiratório, disponibilizam aquilo que é oxigênio por trocas ou a nível da membrana alveolar,
ou podem vir pela absorção de nutrientes e água a nível do trato gastrointestinal. O fígado participa na origem dos nutrientes a nível do líquido extracelular. Como ele vai alterar a composição destas substâncias absorvidas dos aminoácidos, dos carboidratos, em outras substâncias que podem ser usadas pelas células, como os adipócitos, os cardiomiócitos, ou poder armazenar estas substâncias absorvidas para serem usadas caso for necessário. E o sistema músculo-esqueleto irá participar na origem dos nutrientes ao poder possibilitar a movimentação do corpo humano para a busca desses nutrientes. Porém, existem algumas substâncias que derivam do metabolismo que não são importantes no organismo e poderiam nos levar à doença. Assim, entram outros sistemas para poder regular o líquido extracelular, removendo esses produtos. É o caso do dióxido de carbono, que é removido a nível dos pulmões. Os rins, pela filtração e secreção, irão excretar substâncias como ureia, urato, água e íons em excesso. O trato gastrointestinal irá eliminar pelas fezes o material ingerido que não foi digerido e não foi absorvido, assim como outros resíduos não aproveitáveis. O fígado também poderá participar na remoção de produtos finais do metabolismo através da desintoxicação ou remoção de fármacos e substâncias que não foram ingeridas pelo corpo. Outro sistema importante para manter a constância do líquido extracelular é a proteção do corpo, que é dada pelo sistema imunológico, pela presença dos glóbulos brancos ou leucócitos, que irão combater agentes patogênicos e substâncias estranhas que podem danificar as células e assim lesar o nosso organismo. Outro sistema é o sistema tegumentar, constituído pela pele, irá limitar o líquido extracelular ou o meio interno do mundo externo, ou seja, o meio ambiente que nos rodeia. Assim como também ajuda a regular a temperatura necessária para manter o nosso organismo em funcionamento e também participa na excreção de alguns resíduos, principalmente pelo suor. Outro sistema para a homeostasia, não tal assim, se olharmos para a definição literal de manter a constância do meio externo, a reprodução não participa tal como está na homeostasia. Mas se olharmos que precisamos manter a espécie, gerar novas espécies, e se olharmos para o organismo como um todo, com estruturas que estão bem organizadas, que essa organização da estrutura vai possibilitar a manutenção do meio interno, então podemos considerar a reprodução como um sistema homeostático. Porém, todos estes sistemas, as suas funções são reguladas por dois sistemas, que é o sistema nervoso e o sistema hormonal. Bem, podemos comparar esses dois sistemas com a internet. Ora, vejamos, podemos comparar o sistema nervoso com uma internet a cabo e o sistema hormonal, que usa hormônios, como um Wi-Fi. Claro, o mais rápido aqui, que é o sistema nervoso. Como funciona o sistema nervoso? O sistema nervoso ele tem vias, que é via aferente, ou via receptora, ou via sensorial, que manda informações, que capta informações de um determinado estímulo e manda essas mesmas informações para um centro de controle, que é o sistema nervoso central. Por sua vez, o sistema nervoso central manda a resposta por uma via eferente, ou via efetora, ou via motora, para o local de ação. Assim, ele regula as diversas funções do corpo, como atividades musculares e atividades de secreção de algumas glândulas. Um segmento do sistema nervoso é o sistema nervoso autônomo, que atua a nível subconsciente, controlando as vísceras, principalmente ao ato de respirar, que é subconsciente, nós não percebemos que estamos a respirar, mas estamos todo momento a respirar, os batimentos cardíacos, a peristalse intestinal, a secreção das glândulas, etc, etc. Outro sistema é o sistema hormonal, que funciona com 8 glândulas endócrinas principais e outros tecidos que participam na liberação de substâncias químicas, denominados hormônios, que vão ajudar a controlar ou a potenciar uma determinada função de um órgão. Como é o caso dos hormônios tiroideus, que vão estimular o corpo a aumentar o seu metabolismo, ou a secreção da insulina, que participa ou ajuda no metabolismo da glicose. Assim, o sistema hormonal complementa o sistema nervoso. O sistema nervoso vai regular atividades musculares e secretoras.
o sistema hormonal vai regular as diversas funções metabólicas. Juntos, esses dois sistemas controlam todos os sistemas do corpo. Bem, aqui está um resumo de como funcionam os diversos sistemas na homeostasia. Podem parar o vídeo, dar um print, que eu não vou explicar porque já está tudo resumido. Para poder controlar essas diversas funções, esses sistemas que contribuem na homeostasia, existem milhares e milhares e milhares de sistemas de controle no nosso corpo. Alguns atuam de forma individualizada num órgão específico, outros atuam em todo o corpo, controlando as interrelações entre os diferentes órgãos. Como é o caso, por exemplo, da interação entre o sistema respiratório e o sistema nervoso para regular a concentração de dióxido de carbono no organismo, ou a atuação do fígado e do pâncreas para regular a concentração da glicose, ou os próprios rins que regulam as concentrações iônicas, né, de hidrogênio e outros íons. Vejamos um exemplo. Bem, a nível do nosso corpo, nos vasos, né, na bifurcação da carótida e no arco da aorta, temos alguns baroreceptores. Esses são receptores de pressão. Assim, vamos aprender a regulação da pressão arterial. Quando aumenta a pressão arterial, esses receptores são estimulados por estiramento dos vasos. Assim, estes receptores, os baroreceptores, mandam sinal ao tronco cerebral a nível do bulbo raquídeo para que haja inibição dos centros vasomotores. A inibição dos centros vasomotores diminui a atividade do sistema nervoso simpático. E essa diminuição da atividade do sistema nervoso simpático vai fazer com que o coração diminua os batimentos cardíacos e os vasos possam se dilatar. Esta dilatação dos vasos e a diminuição do bombeamento cardíaco vão fazer com que a pressão arterial diminua e se normalize. Mas esta normalização é mantida dentro de uma faixa estreita, como eu já havia dito, e não dentro de valores fixos. Essas faixas têm limites, um limite mínimo e limites máximos que possam ser tolerados sem causar óbitos. Porém, doenças, lesões e outras agressões podem desviar esses valores. Tomemos como exemplo o potássio. O potássio ele é controlado dentro de uma faixa, né, segundo o livro de Guyton, que eu estou a usar, numa faixa de 3,8 a 5. Valores abaixo de 3,8 poderiam causar paralisia por incapacidade dos nervos transmitirem impulsos nervosos. Ou valores acima disso poderiam causar uma situação de aumento de potássio no líquido extracelular, e isto deprimiria aquilo que é o músculo cardíaco e diminuiria a capacidade de contração do músculo cardíaco e poderia levar à morte do indivíduo. Bem, dali voltamos de novo a ver a importância dos sistemas de controle para a manutenção da nossa saúde, e a ausência de um desses sistemas ou de qualquer sistema do organismo poderia levar à doença ou à morte. Eu já expliquei isso no vídeo sobre saúde e doença, então podem voltar lá mais uma vez para quem ainda não assistiu e assistir. E esses sistemas de controle atuam por dois mecanismos importantes, ou seja, as características de todos os sistemas de controle do organismo é atuarem de duas formas principais, que é o feedback ou retroalimentação negativa e feedback ou retroalimentação positiva. Como é que funcionam esses dois basicamente? O feedback negativo, como o nome diz negativo, então ele nega alguma coisa. Então, perante um estímulo inicial, um determinado estímulo, a resposta do feedback negativo será contrária a esse estímulo. Ou seja, o feedback negativo ele gera uma resposta contrária a um determinado estímulo, inibindo assim o estímulo que desencadeou e normalizando o sistema para o equilíbrio ou a homeostasia. Já o feedback positivo ele gera uma resposta que aumenta a alteração inicial, ou seja, um determinado estímulo vai gerar uma resposta que vai potencializar este mesmo estímulo. Ficou difícil? Vamos lá no exemplo. Imaginemos que um certo indivíduo começa a correr. Nesta corrida, ele aumenta o metabolismo, aumenta o gasto de energia, de oxigênio para poder produzir energia, e assim também
aumenta aquilo que é a concentração de dióxido de carbono e o organismo entra em desequilíbrio porque aumenta o dióxido de carbono e diminui de certa forma as quantidades de oxigênio. Este desequilíbrio vai ser percebido por um receptor ou um sensor que manda informações a um centro de controle e esse dará uma resposta. E a resposta, se for para que virá por um efetor, se for para devolver o sistema ao equilíbrio, ou seja, manter de novo a homeostasia, daremos a este sistema ou este mecanismo de nome de feedback ou retroalimentação negativa. Vejamos que o estímulo inicial era o desequilíbrio e a resposta foi manter o equilíbrio, ou seja, voltar à homeostasia. Mas se o estímulo inicial, que era o desequilíbrio, gerasse mais e mais desequilíbrio, ou seja, o sistema de controle respondesse com mais desequilíbrio, a este chamaríamos de feedback ou retroalimentação positiva. Como vemos, a retroalimentação positiva não leva à estabilidade, mas sim leva à instabilidade. Por isso que o feedback positivo pode causar um ciclo vicioso ou mesmo levar à morte. Vejamos esta situação. Geralmente, o normal no corpo humano é que cada bombeamento, ou seja, em cada batida do coração por minuto, o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que sai por minuto, seja de 5 litros. Se por acaso um indivíduo perder bruscamente cerca de 2 litros de sangue, diminui aquilo que é o seu débito cardíaco por minuto, ou seja, o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que tira por minuto. Essa quantidade que tira por minuto, diminuindo o débito cardíaco, diminui aquilo que é a pressão arterial. Esta diminuição da pressão arterial também diminui a quantidade de sangue que sai e que nutre o próprio coração. Assim o coração começa a enfraquecer e a cada batimento ele fica mais fraco porque menos sangue chega para ele se alimentar, diminuindo assim consideravelmente a cada batimento o volume de sangue que ele ejeta e cada vez mais o coração vai enfraquecendo até que apareça a morte. Então isso seria um feedback positivo, ou seja, a cada ciclo em que o coração contrai ele vai ficando mais fraco. O estímulo inicial, que era de diminuição do débito cardíaco e enfraquecer o coração, vai potencializando e deixando o coração mais fraco. Mas o feedback positivo não é de todos um vilão da história como parece ser. Em alguns momentos o feedback positivo pode ser útil, como é o caso da coagulação sanguínea, assim como a amamentação, o impulso nervoso, a abertura de um canal de sódio leva à abertura de outros canais e assim é transmitido o sinal nervoso. Porém, nas situações em que o feedback positivo é útil, ele é parte integrante do feedback negativo, ou seja, quando se atinge o efeito esperado, o feedback positivo cessa por mecanismo de feedback negativo. Mas existem outros sistemas de controle mais complexos, como é o caso do controle adaptativo ou feed-forward, também designado de feedback negativo retardado, ou seja, o estímulo inicial gera uma resposta contrária. Porém, essa resposta contrária não é imediata, mas sim retardada, ou seja, acontece depois. Como é o caso dos movimentos do corpo, ou seja, o sistema nervoso, ao perceber um determinado estímulo, pode reagir realizando alguns movimentos rápidos que não sejam processados tal e qual como se desejaria. E se este movimento que foi realizado não for realizado de uma forma correta, a próxima vez que se necessitar realizar o mesmo movimento, o sistema nervoso irá corrigir este movimento. Chegado até aqui, fazendo um breve resumo de tudo o que vimos, então, o corpo humano é constituído por cerca de 100 trilhões de células, como eu já disse, e que a união dessas células por estruturas de suporte intercelular formam aqueles que são os órgãos. Cada órgão, cada célula contribui para a homeostasia do líquido extracelular, que também é designado de meio interno. Ou seja, a manutenção das condições do meio interno vão garantir aquilo que é a sobrevivência e o funcionamento celular adequado. Este funcionamento adequado vai garantir aquilo que é a saúde do indivíduo. Porém, na perda de um ou mais sistemas funcionais do corpo, pode ocorrer a morte,
caso essa afecção cause disfunção extrema, ou a doença se essa afecção for causar uma disfunção moderada. Então, fisiolucionando o nosso caso que está lá em cima, que eu sei que leu, que estava lá o Covid, a toxina e o ecogelson, porém, temos aqui a nossa resolução. Porém, como vimos, o primeiro jovem, o ecogelson, ele, quando via a toxina, aumentavam os seus batimentos cardíacos. Então, isso era causado pela liberação da adrenalina por um estímulo simpático, ou seja, ele viu a toxina, houve um estímulo simpático, liberou a adrenalina e a adrenalina causa o batimento cardíaco. Ou seja, foi uma resposta, como eu disse antes, o sistema de controle foi o sistema nervoso, não que causou a liberação de adrenalina. Porém, o segundo jovem, ao correr para chegar cedo à faculdade, ele produziu muito dióxido de carbono. E o excesso de dióxido de carbono no leque, como vimos, irá aumentar a respiração porque há uma ativação do centro respiratório. E esse aumento da respiração visa retirar o resíduo, né, do metabolismo, como vimos, pelos pulmões, que é o dióxido de carbono, e o mesmo pulmão tem a capacidade de captar oxigênio para poder continuar a manter as concentrações de oxigênio em faixas normais a nível do líquido extracelular. Chegado aqui, quem quiser ter acesso a este material e aos diversos outros materiais que eu possuo, pode deixar o seu e-mail nos comentários ou mandar o seu e-mail para o meu e-mail, que é moedmosplus@gmail.com. E a nossa dica de hoje é quase a de sempre, que na vida nada e nada mesmo acontece por acaso. E já dizia o Louis Pasteur que o acaso só favorece mentes preparadas. Então, leia a fisiologia, leia outros livros, mas leia e não se canse de ler. Agradecer ao nosso parceiro que nos possibilita os megabytes para podermos disponibilizar essas videoaulas, a FCD, e o livro que eu usei para poder produzir esta aula foi o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição. Usei o primeiro capítulo. Eu sou aqui em alojamento, o vosso mal. Amém. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a nossa próxima aula.